Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984. Olá, muito boa noite. Hoje é sexta-feira, 18 de agosto de 2017. Está no ar o Esporte Mais. Hoje o nosso convidado é um jovem treinador que vem fazendo muito sucesso aqui na região. Pegou um time promissor, um time com muito futuro e vem fazendo uma bela campanha na segunda divisão do Campeonato Paulista. Mas antes de apresentar o nosso convidado, vamos à nossa pergunta da noite, que você sabe concorre a esse belo capacete da Hilt, né? Então vamos lá, olha que belo capacete da Hilt, um oferecimento da Hilt. E a pergunta da noite é a seguinte: qual time vai vencer a segunda divisão do Campeonato Paulista? Temos a Mauense, o Esporte Clube São Bernardo aqui da região, muitos outros times de tradição também. Você responde através do e-mail esportemais@tvmaisabc.com.br e concorre a esse belo prêmio da Hilt no último dia de agosto de 2017. Muito boa noite, Ricardo Costa, nosso técnico. Boa noite, prazer pelo convite, obrigado. Falar um pouquinho do Esporte Clube São Bernardo, né? Acho que é um jogo importante no final de semana, então estamos aí para falar um pouquinho do Esporte Clube. Como eu falei, o Ricardo é um jovem treinador de apenas 36 anos. Fala pra gente um pouquinho da sua carreira antes da gente falar do seu atual momento, Ricardo. Eu iniciei como preparador físico, né, na base do Guarani, e lá fui estudando. Trabalhei fora do país também, no Japão, como preparador físico. Enfim, fui investindo no início da carreira como preparador físico, mas eu sempre tive o gosto, né, da parte técnica, e aí eu migrei. E estou há 10 anos já, né, como treinador, trabalhei muito em base. Iniciei no Itapirense, sub-20, mas meu primeiro clube profissional foi o Velo Clube, já com 27 anos, então foi uma experiência muito boa e faz 10 anos, então acho que e além disso, fazer cursos, então ajuda muito para trabalhar. Apesar da pouca idade, o Ricardo já tem uma vasta experiência no futebol. Daqui a pouquinho ele vai falar muito mais com a gente. Vamos aos nossos destaques da noite. Esporte Clube São Bernardo precisa de apenas um empate jogando em casa para avançar na segunda divisão do Paulistão. Carilli escolhe Cleison para a vaga de Jadson. Dorival Júnior aposta em Sidão e pede para que o goleiro aproveite a oportunidade. Essas e outras notícias você acompanha agora no Esporte Mais. Se a fase do Esporte Clube São Bernardo é boa, a fase do Mauense já não pode dizer o mesmo, então dá uma olhadinha nos próximos jogos. Pela última rodada da segunda fase da segunda divisão do Paulistão, o Esporte Clube São Bernardo precisa de apenas um empate, jogando em casa contra a Francana para avançar na competição. Já pelo grupo 5, a Mauense precisa vencer o América fora de casa por 2 gols de diferença e torcer por uma vitória do União Mogi sobre o 15 de Jaú, também fora de casa, para conseguir chegar às quartas de final. É somente um verdadeiro milagre para a Mauense se classificar, mas a gente acredita que ainda é possível. Já o Esporte Clube São Bernardo precisa de apenas um empate, mas não dá para relaxar confiando nesse empate, né? Realmente é um jogo difícil. Francana também é um time de tradição. Vai ser um jogo bem disputado e nós vamos, lógico, em busca da vitória, porque jogar por empate é sempre perigoso, né? E um adversário traiçoeiro também. Ricardo, no começo da competição, o Esporte Clube São Bernardo não era um dos favoritos para chegar muito bem a essa fase. Qual que foi o segredo? O que você tem feito com essa garotada aí? Realmente nós temos um time de qualidade, né? Principalmente a parte técnica, é um time que tem muita posse de bola. É um time diferente da divisão, você vê a divisão um pouco mais de força, nosso time é técnico. E trabalho, né, o dia a dia, eu acho que os jogadores são trabalhadores e isso ajudou muito, né, ao sucesso que nós estamos alcançando. São jogadores de muita qualidade e a gente coloca o trabalho e isso vai dando liga, então acho que talvez seja o segredo ao trabalho. Fora do ar, você estava falando aqui para mim, os jogadores são muito jovens, né, a idade média dos seus jogadores é bem baixa, né? Realmente, né, o campeonato é de 23 anos, né, é um sub-23, nossa média é de 21 anos. Então, é um time jovem, porém bem promissor, jogadores de qualidade aí que tenho certeza que vão ter sucesso na carreira.
E aí tem uma parceria com o São Caetano, o Azulão cede jogadores para vocês. Isso, exatamente. Foi feita uma parceria no início, antes da competição, né, com os jogadores do São Caetano, os jogadores que já estouraram o limite de idade lá para disputar um sub-20. Então foi feita essa parceria e vem nos ajudando muito. E assim, vocês vêm trabalhando com metas, a primeira meta era avançar para a próxima fase ou traça um planejamento para o campeonato inteiro? É lógico que o objetivo final é o acesso, né, ao título, enfim. Mas você, com um campeonato longo, como é a segunda divisão, você tem que criar as mini metas, né? Lógico que a primeira era classificar, e a gente classificou muito bem, classificou com 3 rodadas de antecedência. E agora é passar a segunda fase para entrar no mata-mata. Mas a gente sabe que é difícil, é uma competição, como você citou, alguns clubes tradicionais, né, disputando. Então é uma competição bem difícil, mas a gente está seguindo o nosso planejamento. Eu tenho certeza que vocês vão chegar lá. E Ricardo, conquistando o título, conquistando o acesso, eu tenho uma ótima dica para vocês de comemoração, para vocês comemorarem na Pizzaria Veneza, a melhor pizzaria de São Bernardo do Campo. Para você que está vendo o Esporte Mais, o Fleury tem um recadinho para você, é um convite, na verdade. Fala pra gente. Claro, Michele, eu vou convidar todos que estão nos assistindo. Isso. E vou presenteá-los com 20% de desconto. Olha que legal. Toda terça e quarta-feira. Em qualquer pizza, já é um super desconto. E além disso, para acompanhar, ele tem uma bela carta de vinhos aqui, começando com o da casa aqui, Fleury. Claro, é um vinho suave ou seco, Certo. que é o carro-chefe da pizzaria. Um belo vinho. Preço muito bom. E tem os nacionais, chilenos, argentinos, europeus aqui também. Lembrando, de terça e quarta-feira, desconto de... 20% para todas as pizzas. Mas tem que falar que viu na TV Mais, com certeza. Quer ligar e reservar o endereço e telefone? Tá, o endereço aqui é Rua Miragaia, número 6, Vila Pauliceia, São Bernardo do Campo. Sim. O telefone é 4178-9408. Se quiser saber mais, entre no nosso site, pizzariaveneza.com.br. Baixe no seu smartphone o aplicativo Pizzaria Veneza, SBC, e vai ficar muito feliz com desconto e vinho na mesa. Vem pra cá. Venha. Que descontão, hein, Palmeirense Fleury? E um abraço pro Fleury, um beijão pra Samanta. Eles estão com uma nova ideia agora lá, chamada Pizza Balão. Tenho certeza que você não viu essa pizza em lugar nenhum no Brasil. Vai conferir, vale muito a pena. A gente vai pro intervalo e volta já já. Estamos de volta com o Esporte Mais e antes da gente continuar conversando com o técnico Ricardo Costa, do Cachorrão, o Esporte Clube São Bernardo, responda a nossa pergunta da noite: qual time vai vencer a segunda divisão do Campeonato Paulista e concorra ao nosso prêmio do mês, o belo capacete da Hilt, está aí na sua tela. Você pode participar todos os dias e quanto mais participar, mais chances de ganhar. Antes de a gente voltar com o nosso convidado, vamos falar de qualidade, vamos falar do Hotel Palmilife. Hotel Palmilife Gran Prêmio, referência no Grande ABC por suas instalações e também por suas suítes e referência, né, Diego, pela estrutura para eventos. Eu quero fazer um evento aqui, tem muitas opções. Exatamente, de 2 até 350 pessoas. Casamentos, bodas, eventos corporativos, sociais. Aniversários. Exatamente. E é legal, tá acabando o ano, você quer fazer um evento da sua empresa, aqui é o lugar certo e você vai conhecer um pouquinho mais dos festivais de gastronomia a partir de agora. Tá dando água na boca o Festival de Massas que acontece aqui no buffet do Hotel Palmilife. Uma pessoa pode criar aqui, né, Marcelo? De acordo com o seu gosto. Muitas variedades de acompanhamentos, você puxa a massa na hora, monta o seu molho e sirva-se. Ó, estamos mostrando apenas algumas opções, acontece às terças e quintas, a partir das 19 horas, por um preço especialíssimo. Qual o valor? R$ 29,90 por pessoa. Não é só para quem está hospedado, as pessoas da região estão convidadas para vir conhecer no endereço... Avenida das Nações Unidas, 1501, Chácara Inglesa. Corre para cá. Toda terça e quinta-feira, o Festival de Massas do Hotel Palmilife. Eu estive lá e garanto para vocês que não, se forem lá, não vão se arrepender. Muita qualidade, a estrutura muito boa, um atendimento de primeira. Ricardo, agora a gente vai mostrar um vídeo aqui mostrando porque o Ademir da Guia foi craque dentro dos campos e continua sendo fora dele. Cheguei lá no Botafogo, aí o pessoal reuniu a garotada no meio do campo e tal, e o técnico perguntou: como é que é o seu nome? Eu falei: Ferreira, porque eu na verdade queria fazer um teste sem a ajuda do meu pai, né? E aconteceu que
treinei e tal, e depois que terminou o treino, o técnico me chamou e falou, mas você é filho do Domingos? Eu falei, sou. Aí ele falou, que legal, tal, então vem, ia ter um jogo no sábado, aí um jogo amistoso, né, o pessoal que estava treinando, me convidou e eu fui lá e joguei, eu tenho até essa foto até hoje, isso foi em 58, eu acho. Então, era uma coisa que eu gostaria de saber se eu passava nos testes sem a ajuda do meu pai. E eu cheguei à conclusão que meu pai me ajudou bastante no início. Tá aí explicado porque o Ademir da Gria foi um craque nos campos e também fora deles. Ricardo, a gente vê o exemplo, o comentário dele, hoje em dia acontece o contrário, né? O jogador chega no clube e fala, olha, vim fazer um teste aqui, eu sou primo do Ronaldinho, sou filho do Cafu. Isso acontece muito com você? Muito, muito. Isso é normal, né, no futebol, tentar usar o nome de alguém para tentar, né, ver se passa numa avaliação ou passa, entra no clube por ser parente de alguém, né? Mas a gente procura ser profissional, mais profissional possível para que isso não interfira e você escolha os melhores jogadores sempre. Com certeza. A gente vê os netos do Pelé, se eu não me engano, estão treinando no Paraná. É claro que se você falar que é filho, é parente de um jogador, chama atenção. O pessoal pode pensar, poxa, pode ter o mesmo talento, mas hoje em dia o nome não joga mais, né? Realmente, eu tive um exemplo ano passado, que eu estava na Portuguesa Santista, veio alguns filhos de alguns jogadores, filho do Marcelinho Carioca, filho do Marcelo Passos, filho do Robert, e veio fazer avaliação porque eram jogadores do Santos, né, na época, e acabaram não ficando, né? Mas a gente tentou selecionar o melhor lá e realmente eles no momento eu achei que não estava para fazer parte do nosso elenco. Com certeza. E quem está tentando selecionar os melhores jogadores é o técnico Dorival Júnior com o São Paulo. Em duelo direto na parte de baixo da tabela, o São Paulo vai até Florianópolis para enfrentar o Avaí. No último treino antes da viagem, o técnico Dorival Júnior definiu o time titular do São Paulo com algumas mudanças. Entre elas, o goleiro Sidão volta a ser titular do tricolor, no lugar de Renan Ribeiro, que treinou separado durante a semana. A gente está indo jogo tras jogo, mais uma final, mais um confronto direto, mais um adversário que a gente vai ter que deixar para trás. Depois de mais uma virada, depois dessa semana que está sendo muito boa de trabalho, e a gente sabe da importância de conquistar pontos fora de casa. A gente sabe da importância de se buscar uma vitória fora de casa. A gente respeita muito o Avaí. Vai ser um jogo muito difícil, vai ser outro ambiente muito difícil, mas a gente está trabalhando. Tá aí o São Paulo, mais uma vez trocando de jogador, o técnico Dorival Júnior barrou o Renan Ribeiro, vai dar uma chance para o Sidão. Antes da gente continuar a nossa entrevista, eu quero mostrar o presente que eu ganhei, camisa do Esporte Clube São Bernardo, muito bonita, feita pela Capa. Essa camisa aqui você encontra nos dias de jogos e também no site do clube, esporteclubesãobernardo.com.br. Bela camisa, vale a pena dar de presente. Ricardo, o que acontece com o São Paulo, no seu olhar de treinador? Essa mudança constante tem atrapalhado muito, né? Eu acho que o problema nem é do Dorival, ele está tentando resolver um problema que vem antes, né, um pouquinho antes. O Dorival é um cara inteligente, acompanhei muito o Dorival ano passado por estar em Santos, um treinador muito inteligente, o filho dele também muito inteligente. Eu acho que vai dar certo, faltando um pouquinho de liga às vezes, mas até ele achar e acertar o time, eu acho que o São Paulo vai sair dessa. E essa questão de goleiro é muito complicada, né? Já passaram por lá o Renan, o Sidão, o Denis, e nenhum ainda conseguiu se encaixar. Será que é a pressão por substituir o Rogério Ceni? Pode ser o ídolo da torcida, do time, né? Então acho que realmente dessa pressão é muito grande, mas eu também acho que é um pouquinho de qualidade. Acho que o São Paulo deveria trazer um goleiro um pouco mais experiente, um pouco mais de qualidade. Com certeza. Ricardo, a gente vai chegando ao final do programa, eu quero que você deixe suas considerações finais, convoque a torcida para o jogo, que é muito importante, é um jogo decisivo para a história do Esporte Clube São Bernardo. Eu vou chamar a torcida do Cachorrão para prestigiar domingo às 10 horas lá no Baetão. Acho que conto com todo mundo lá, a gente precisa um pouco de incentivo, porque é um jogo decisivo. O empate é nosso e nós vamos firme lá para conseguir essa classificação. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir, agradeço muito pelo convite. E a gente volta na segunda-feira, ao vivo, às 20 horas. Tchau, tchau.
Esporte Mais. Oferecimento Pizzaria Veneza. Tradição desde 1984.